burocracia. Esse é o tema em destaque no programa Academia de hoje. Nos últimos tempos, o assunto tem sido pesquisado sob diferentes ângulos. Em destaque, estudo que analisa o servidor público federal no Brasil a partir da tipologia de Anthony Downs. O estudo, no formato de dissertação, é de Clarice Gomes de Oliveira, mestre em Ciência Política pela Universidade de Brasília. Tipologia de Downs para agentes burocráticos, uma análise empírica. Dissertação apresentada ao curso de mestrado em Ciência Política da Universidade de Brasília, UNB, como parte dos requisitos para obtenção do grau de mestre em Ciência Política. Destaque também para a bibliografia utilizada neste estudo e as últimas publicações de teses e dissertações que estão chegando ao mercado editorial. Para debater a dissertação, a tipologia de Downs para agentes burocráticos, uma análise empírica, convidamos Humberto Barbosa de Castro, professor de Direito Administrativo e mestre em Direito pela Universidade Católica de Brasília, e Creomar de Souza, professor e mestre em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília. Agradeço os senhores pela presença, por aceitar o convite da TV Justiça para participar deste programa de hoje, programa Academia, e bem como também a professora Clarice, a quem já peço para fazer a apresentação do seu trabalho. Muito obrigada, Rimac, professor Humberto, professor Creomar. Agradeço o convite da TV Justiça por essa oportunidade de debater esse tema que às vezes assusta pela própria palavra. A palavra burocracia, às vezes, implica algumas reações um pouco exaltadas por medo de se tratar de um assunto da rigidez do aparato estatal. Não é isso que eu abordo na minha dissertação. Na verdade, é uma forma de se tratar o coletivo dos servidores públicos. Os servidores públicos são os burocratas, como conhecemos. Então, na academia, o termo não tem esse peso tão grande. Podemos chamar, então, daqui para frente, simplesmente dos servidores públicos. O meu objetivo, então, com a pesquisa, foi conhecer melhor quem são os servidores, o que desejam, o que os motiva a entrar no serviço público e, a partir daí, como se comportam no exercício da função pública. É a partir de um modelo teórico do professor Anthony Downs, que ele explicitou no livro Inside Bureaucracy, de 1967. Ele estabelece perfis, 5 perfis para os servidores públicos. E a partir desses 5 perfis, eu resolvi verificar na prática a existência ou não desses grupos por ele determinados. A criação dessa tipologia, ela auxilia a entender o serviço público. E o Anthony Downs, em seu modelo, ele divide os servidores em 2 grandes grupos, primeiramente. Um primeiro grupo voltado para o alto interesse e um segundo grupo com interesses mistos, algumas preocupações privadas, de ascensão na carreira, e outras preocupações também alinhadas com o interesse público. Dentro do primeiro grande grupo, o dos que são puramente autointeressados, temos 2 categorias, os alpinistas e os conservadores. O segundo grande grupo, de servidores com motivos mistos, subdivide-se em militantes, defensores e homens de Estado. Esses são os termos atribuídos pelo autor a cada um dos perfis. Mas o que querem cada um deles? De acordo com o modelo, os alpinistas desejam 3 coisas principais: poder, renda e prestígio. E, tendo isso em vista, buscam promoção para cargos mais elevados na hierarquia organizacional, buscam assumir mais funções e responsabilidades no exercício cotidiano das suas atividades. Os conservadores, por sua vez, também são autointeressados, mas de forma diferente. Em geral, já atingiram um patamar confortável de renda, poder e prestígio e desejam mantê-lo. Desejam segurança, conveniência e agarram-se a tudo que já conquistaram. De preferência, manter tudo isso sem fazer muito esforço. Por isso mesmo que se opõe a mudanças maiores nas suas organizações. Não buscam explicitamente promoções, mas isso não significa que elas não possam ocorrer, Muitos fatores influenciam a escolha de um servidor para um cargo mais elevado ou não.
No grupo dos servidores mistos, que eu já citei anteriormente, existem 3 tipos: o defensor, o militante e o homem de Estado. O defensor é a pessoa leal à organização e às atribuições que ela possui. Ele deseja o poder de alguma maneira, mas não para si mesmo, para poder influenciar as políticas que são exercidas no âmbito do governo federal e as ações da sua própria organização frente às demais do serviço público, né? O seu comportamento também é marcado pela busca de funções com mais responsabilidades, mas voltadas sempre à lógica da melhoria do desempenho organizacional. O defensor, ele tem uma visão do interesse público muito associada à organização onde ele atua. Então, se ele trabalha na área de saúde, ele vai defender o interesse público da área de saúde. O segundo perfil desse grupo, né, do militante, ele tem um alto grau de comprometimento com a causa, né, com a política específica ou com uma ideia que ele possui. Esse alto grau de comprometimento o levará sempre a questionar o status quo, a questionar as políticas públicas, como elas estão sendo exercidas naquele momento. E também se dedicará a superar todos os obstáculos na defesa do que acredita. Ele é um perfil muito interessante. Por outro lado, por ser militante, ele enxerga o interesse público de forma muito mais restrita. Se ele defende uma causa, para ele o interesse público se volta somente àquela causa. O terceiro e último tipo de servidores públicos com interesses mistos é o do homem do Estado, que seria o grande sonho, né, de termos servidores que pensam a sociedade como um todo, que acreditam no interesse público geral, que pautam suas ações baseadas nisso, defendem a expansão do Estado de forma não partidária, né, não estão vinculados a nenhuma legenda ou partido político. Por outro lado, por pensar tão alto e querer tanto para a sociedade e para o serviço público, ele demonstra um pouco interesse nas atividades administrativas rotineiras. Bom, essa é uma explanação rápida sobre o modelo teórico geral e, a partir dessas ideias, eu resolvi descobrir, na prática, será que esse modelo existe? Será que encontramos esses perfis nos nossos servidores públicos? Para isso, eu fiz uma pesquisa empírica, apliquei questionários, contei com a colaboração da Escola Nacional de Administração Pública, ENAP, que me permitiu acesso aos servidores que frequentam a casa, fazendo cursos de formação e capacitação, e com esse grupo eu pude trabalhar. Foram aplicados 245 questionários, eu tive um retorno alto de 195, eu pude aproveitar na minha pesquisa. Foram 20 perguntas, cada pergunta, na verdade, era uma afirmação referente à característica de um desses perfis. Então, a pessoa, a partir daquela afirmação, poderia colocar o seu grau de discordância ou concordância, né, numa escala de 1 a 10. 1, discordo totalmente da afirmação, 10, concordo totalmente. Coletadas as respostas, né, eu resolvi passar para a fase seguinte de processamento dessas informações e agrupar os grupos de respondentes para ver se verifica na prática a aderência ao perfil. Bom, nessa pesquisa, então, eu consegui identificar 6 grupos com características suficientemente distintas, né? Essa é a primeira diferença em relação ao modelo que preconizava 5 grupos. Eu separei 6 grupos. E esses grupos têm, sim, relação com o modelo do professor Anthony Downs, só que de forma diferente. Não encontrei nenhum tipo puro, nenhum perfil puramente militante, nenhum perfil puramente alpinista, nenhum perfil puramente defensor. Ao contrário, muitas características são encontradas simultaneamente nesses 6 grupos. Além disso, o próprio perfil do homem de Estado, que eu falei anteriormente que seria o grande sonho, né, de que existisse, não me pareceu muito
visível na prática. Apenas uma de suas características, que é a defesa dos interesses da sociedade como mais importantes que os interesses de quem está no poder, realmente esteve presente. O lado bom disso é que esteve presente em todos os 6 grupos. Então, tem essa diluição do perfil característico do homem de Estado. A tipologia encontrada, ao misturar então os componentes de diferentes perfis, nos coloca grupos mistos. Alguns possuem características de defensor e de alpinista, que é o caso do primeiro grupo. O primeiro grupo tem pouquíssima identificação com os perfis de militante e de homem de Estado, mas uma maior identificação com os perfis de alpinista, conservador e defensor. O que significa isso na prática, né? O que essas respostas nos dizem? Que esse grupo está preocupado com a sua ascensão funcional, com a estabilidade no emprego, com o devido cumprimento das regras, com a defesa dos interesses do órgão onde se trabalha, com a divulgação das ações desse órgão, das políticas que lá se realizam, em alguma medida com o questionamento positivo dessas políticas, visando aprimorá-las, e também pensando no interesse da sociedade brasileira. O segundo grupo já não tem nenhuma marca característica do perfil alpinista. É um grupo que se destaca pelas características de defensor e de militante. O terceiro grupo já tem uma marca maior de pessoas preocupadas com a ascensão funcional. O quarto grupo já traz traços dos alpinistas, né? Assim como algumas opiniões típicas de defensores e militantes. É importante dizer que o defensor, em alguma medida, pode se utilizar de estratégias que seriam alpinistas, como a ascensão funcional, né? O alcance de cargos superiores hierarquicamente, mas para utilizar esse cargo no benefício da própria organização, na melhoria das políticas públicas que estão sendo feitas. O quinto grupo é o mais misto de todos que eu identifiquei. Ele não tem nenhuma aderência clara com nenhum dos perfis, todos estão presentes e, em comparação com os demais, é o que mais apontou a estabilidade no emprego como motivador de entrada no serviço público. O sexto e último grupo, ele tem algumas semelhanças com o quinto grupo, principalmente, mas uma diferença fundamental. Mais traços de militante, mais pessoas que acreditam e defendem uma causa, desde o momento de entrada no serviço público, como também ao longo da sua carreira. Com essa pesquisa, então, eu concluí que o professor Anthony Downs construiu uma teoria que eu não consegui verificar totalmente na prática. A minha sugestão é que os tipos se misturam, que precisaríamos pensar novos tipos, tendo em vista o contexto do mundo, né, já se passaram mais de 50, em torno de 50 anos desde que ele desenvolveu a teoria, né? Hoje temos outros dilemas, o serviço público enfrenta outros dilemas, né? E o perfil do homem de Estado está diluído, né, por conta da defesa do interesse da sociedade brasileira, e também o perfil de defensor está presente em todos os grupos de servidores que eu pude identificar, né? Muito obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço, professora Clarice. Nós vamos agora conferir parte da bibliografia base deste estudo. Burocracia e elites burocráticas no Brasil. Autora, Gilda Figueiredo Portugal Gouveia. Editora, Pauliceia. Burocracia Pública e Política Industrial no Brasil. Autor, Ben Ross Schneider. Editora, Sumaré. Estado, Democracia e Administração Pública no Brasil. Autor, Marcelo Douglas de Figueiredo Torres. Editora, FGV. E olha, lembro que este é um espaço aberto ao conhecimento e que você também pode participar. Para isso, entre em contato com a nossa equipe pelo endereço eletrônico academia@stf.jus.br
Nós vamos agora a um rápido intervalo e em seguida estaremos de volta com o programa Academia, já na fase de debates. Até já! Hoje o Academia debate a dissertação A Tipologia de Downs para Agentes Burocráticos, uma análise empírica, estudo de Clarice Gomes de Oliveira, mestre em Ciência Política pela Universidade de Brasília. Os convidados do programa são Humberto Barbosa de Castro, professor de Direito Administrativo e mestre em Direito pela Universidade Católica de Brasília, e Creomar de Souza, professor e mestre em Relações Internacionais pela UNB. Mas antes de iniciarmos o debate, vamos saber quais são as últimas publicações de teses e dissertações. Prisão e outras medidas cautelares pessoais à luz da proporcionalidade. Dissertação de Mariana Moura Gonçalves. Coisa julgada, eficácia erga omnes e efeito vinculante no controle concentrado de constitucionalidade. A estabilização da decisão no controle concentrado. Tese de Luiz Guilherme Penac Delore. A responsabilidade dos sócios nas sociedades empresariais. Uma análise frente à atual realidade. Dissertação de Fernando Suárez Gaghini. Bem, para iniciar o debate, eu gostaria de convidar o professor Creomar para dar, então, esse pontapé inicial no debate aqui hoje da Academia. Queria agradecer a oportunidade e agradecer a Clarice por compartilhar desse trabalho tão bom conosco. Minha pergunta inicial, Clarice, versa principalmente acerca de como você enxerga esse papel desses agentes públicos que são tão diversos em um Estado que precisa, de um lado, consolidar a própria democracia em que vivemos e, de outro lado, fazer com que desafios, principalmente sociais, também sejam abarcados por esse novo modelo que se constrói em uma sociedade que se complexifica a cada dia, principalmente tendo em vista as demandas sociais que mudam, as demandas individuais que estão em transformação. Muito obrigada, professor Creomar. Eu acredito que podemos aproveitar muito bem o atual corpo de funcionários que temos. O servidor, ele precisa se sentir motivado nas suas atividades, né? Nós tivemos um fluxo grande de pessoas em todo o serviço público, em todos os poderes nos últimos anos, um rejuvenescimento da força de trabalho em alguma medida. E esse grupo que está entrando tem, sim, um grande apreço pelos valores democráticos. São servidores que já se beneficiaram da democratização, em meados dos anos 80, consolidação da República Brasileira, e acreditam, sim, que a sociedade possui demandas que devem ser atendidas. Eu acho que o tempo da tecnocracia passou. Hoje, a contribuição que os servidores podem dar é muito mais no sentido de favorecer que os interesses da sociedade sejam atingidos, que sejam considerados dentro das políticas públicas, que aumentem as oportunidades de participação social, facilitem essa participação social. Nos últimos anos, nós vimos a promoção de conferências nacionais dos mais diversos temas. E é o governo federal que está por trás da promoção dessas conferências. São servidores públicos que trabalham para que a sociedade possa ser ouvida. O que nós precisamos é cada vez mais quebrar essas barreiras que separam o Estado e a sociedade, para que possamos, tanto enquanto servidores, como acima dos governos que passam, têm os seus mandatos constitucionais, pensar o país para o futuro, para hoje, e identificar políticas públicas que nos permitam ser o país que desejamos no futuro, que nos permitam ser a quinta economia, temos falado muito disso, ouvido muito sobre isso nos últimos tempos, mas precisamos nos preparar. E eu acho que o quadro de servidores que a gente tem pode, sim, nos ajudar, tem competência, tem capacidade, tem preparo, tem motivação, tem interesse em defender as políticas públicas da melhor forma possível.
Tá aí talvez uma indicação boa de literatura para aqueles que querem prestar concurso para essa área pública, né, professora? Professor Humberto Barbosa, obrigado pela presença e que o senhor nos ajude aí nesse debate. Antes de mais nada, obrigado pelo convite, à TV Justiça, em nome da Católica de Brasília, mais uma vez me sinto honrado. Parabenizo a professora Clarice pela tese, muito bem escrita, muito objetiva, um tema oportuno, um nome assim, muito importante para o Brasil. Eu vou colocar 3 questões, né, eu diria que ventilasse. A questão do ingresso no serviço público. A doutora não acha que, muito motivado pelas crises econômicas do Brasil, sucessivas crises, a economia sempre cambaleante, e o cidadão se sente sempre ameaçado, né, na perspectiva econômica, se isso também é um grande motivador de ingresso no serviço público. Né? Falasse um pouquinho da estabilidade do serviço público brasileiro, que tem lado positivo, lado negativo. A questão do cargo em comissão também, tão ventilada, né, que se fala que há um excesso de cargo em comissão, por um lado, traz pessoas não comprometidas, como a senhora constatou na sua tese, né? Mas, por outro, talvez evite o corporativismo exacerbado, né? Gente de fora para ventilar um pouco essa máquina. Né? Eu achei interessantíssimo no seu trabalho essa questão da descentralização, né? Há um prestígio maior, digamos, quem trabalha nas empresas estatais do que quem fica na administração direta, né? Mais engessada, mais burocrática. Né? Muito interessante essa colocação, constatação. E a sua posição sobre essa questão? A descentralização é benéfica? Por exemplo, a questão das agências reguladoras, né? Tem polêmica no governo atual, né? Que ela foi colocada, foi implantada no governo anterior e percebe-se claramente que o governo atual ainda não assimilou a questão das agências. Há um temor de que as decisões políticas fiquem na mão do burocrata e não na mão do agente político. Né? Então, eu queria que falasse um pouquinho sobre esse tema. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Humberto. De fato, a questão remuneratória tem atraído as pessoas para o serviço público nos últimos tempos. Mas eu também sou servidora, né, já esse ano, inclusive, eu completo 10 anos de serviço público, e no tempo que eu entrei não era assim. Os salários não eram tão atrativos como são hoje. E eu acho que são ciclos. Né? Hoje em dia temos uma economia que nos permite essa melhor remuneração no servidor público. E tem, de fato, as pessoas têm buscado o serviço público por conta dos salários, mas eu gostaria de repetir essa pesquisa. Né? Já tem um tempo que eu fiz, eu acho que ela tem os elementos que poderiam nos indicar se realmente o fator remuneratório está sendo mais preponderante nos últimos tempos. Né? Eu identificaria isso com a prevalência do perfil alpinista, que apenas um grupo teve características mais marcadas nesse sentido. Né? E em relação à estabilidade, que é o grande diferencial, né, do serviço público, o grande motivador, sem dúvida, para o ingresso e para a permanência na carreira pública, eu acho que faz parte do acordo da nossa institucionalidade. Foi o que nos permitiu a Constituição de 88 dar esse benefício para os servidores públicos. Mas existem institutos também dentro da regulamentação das carreiras do serviço público que permitiriam quebrar a estabilidade. Né? Tem legislação para isso. A questão do estágio probatório seria uma forma de verificar se a pessoa é realmente adequada para o serviço público. Até que ponto usamos os benefícios, os instrumentos que a lei nos permite. Né? É uma questão que eu também coloco para os senhores. Com relação aos cargos em comissão, é um debate, eu diria que tende a perdurar enquanto não resolvermos se, de fato, haverá uma reserva de cargos de chefia para servidores públicos
ou se não, se manteremos o sistema atual e os ministros, secretários, continuarão indicando pessoas de sua confiança. Eu acho que também é legítimo para o político essa indicação de pessoas, né? Ele também precisa avançar as ideias que tem para o setor que ele assume, né? E chama pessoas. Não necessariamente essas pessoas não conhecem o setor público. Ao contrário, muitas vezes um ministro convida um secretário que já tem experiência na esfera federal, que já tem experiência na esfera municipal, né? E assim tem funcionado nos últimos tempos, né? Houve uma proposta recentemente de mudar essa legislação, de mudar o esquema de cargos em comissão para o que, se não me engano, era função gratificada do Poder Executivo, mas não avançamos na discussão, né? Talvez seja, em algum momento, isso será retomado. Eu espero que sim. Com relação à questão das agências reguladoras, que foram criadas justamente após a privatização, né, para regular o mercado em decorrência da privatização das empresas públicas, os seus presidentes têm mandatos, né, que são de prazo determinado, né, e o presidente da República tem preponderância na indicação dessas pessoas. São em áreas muito técnicas, muito específicas, como no caso da energia, e tem parte das atividades voltadas à regulação do preço da energia, a questão da telefonia também. Em geral, essas agências reguladoras abordam questões muito técnicas, né? Cabe ao Ministério, a quem elas são vinculadas, né, trabalhar a formulação da política de forma mais ampla, debater com a sociedade, trazer isso para a agenda de discussão do governo e fazer o alinhamento entre as estratégias. Bem, eu quero aqui agradecer a participação do professor Humberto Barbosa, também do professor Cramar, bem como da professora Clarice, que hoje nos trouxe o seu trabalho para ser debatido aqui com a gente, e convido você, acadêmico, a participar de nosso programa. Para isso, traga o seu trabalho para ser debatido aqui. Para participar, fácil, basta enviar um currículo com o título do seu trabalho para o e-mail academia@stf.jus.br e nós entraremos em contato. Obrigado e até o próximo programa.